Até o momento, nós só estudamos equilíbrios químicos de sistemas homogêneos, ou seja, todas as espécies químicas que participavam desse equilíbrio encontravam-se exatamente na mesma fase. Nessa aula, nós vamos estudar o conceito de equilíbrio químico heterogêneo, dado através do produto de solubilidade, que é formado pela dissolução ou então pela precipitação de compostos iônicos. Bora lá? Nós temos aqui o produto de solubilidade, o qual eu vou exemplificar pela dissolução do cloreto de sódio em água destilada. Nesse becker eu adicionei 100 ml de água. E é interessante notar que nós podemos adicionar no máximo 36 gramas de cloreto de sódio. Esse dado aqui ele é chamado de solubilidade ou coeficiente de solubilidade. A solubilidade indica a massa máxima do soluto que se dissolve numa quantidade fixa do solvente a uma temperatura constante. Inicialmente, então, eu vou colocar 10 gramas do cloreto de sódio. E aí, ele vai se dissolver completamente e, consequentemente, irá se dissociar. Tudo que é solúvel prefere ficar separado. Como 10 gramas é menor que a solubilidade, nós podemos adicionar ainda mais. Vou colocar, então, mais 20 gramas de NaCl, totalizando 30. 30 gramas ainda formam uma solução insaturada e os íons preferem ficar separados. Vou colocar mais 10 gramas. Nesse momento, nós temos 40 gramas de NaCl no total. 36 gramas conseguem sim se dissolver em 100 ml de água, mas esses 4 gramas a mais que nós adicionamos vai parar diretamente no fundo aqui do recipiente. Vai formar esse morrinho que é chamado pelos químicos de corpo de chão, corpo de fundo ou então precipitado. Nós temos aqui os 4 gramas de NaCl que não conseguiram se solubilizar, encontram-se na fase sólida. Perceba que esse sistema que é formado, ele pode ser classificado como um sistema heterogêneo, uma vez que nós temos uma solução aquosa e uma fase sólida. Também podemos chamar esse sistema de solução aquosa com corpo de chão ou corpo de fundo. É interessante notar que se nós mantivermos a temperatura constante ao longo do tempo, esse morrinho aqui, que equivale a 4 gramas do cloreto de sódio, ele vai ficar sempre igual, sempre o mesmo. Passa um dia, um mês, um ano, enfim, ele vai ficar sempre igual. Então está parado, né? Bom, se nós observarmos do ponto de vista microscópico, nós vamos ver uma coisa extremamente interessante. Na verdade, o NaCl que está aqui no morrinho, ele consegue se dissociar gerando Na+Cl-. Mas na mesma taxa, na mesma velocidade, os íons que formam a solução saturada aqui precipitam, assumindo o lugar daquele que saiu. Note que nós temos um equilíbrio dinâmico. Quando o NaCl se dissocia, automaticamente os íons da solução saturada se precipitam, assumindo o seu lugar. Então, nós temos um equilíbrio químico sendo formado aqui, né? Uma reação de dissolução ou dissociação, bem verdade, e depois uma precipitação. O sistema, então, é um sistema heterogêneo. Nós temos um equilíbrio químico caracterizado como equilíbrio heterogêneo. Bom, vamos equacionar esse processo e vamos ver como é que ele está acontecendo. Nós temos aqui o NaCl, o cloreto de sódio, que está no seu estado sólido. E onde ele está? Ele está formando aquilo que os químicos chamam de corpo de chão, corpo também chamado de fundo, ou então de precipitado. Se bem que esse termo precipitado ele é melhor utilizado quando há uma reação de precipitação, mas também pode ser utilizado nesse caso, precipitado. Muito bem. E esse precipitado ele encontra-se em equilíbrio químico com os íons que formam a solução saturada. Lembrando que esses íons, que estão na fase aquosa, realizam ligações do tipo íon dipolo com o solvente com as moléculas d'água. Então, esses íons aqui estão na solução e é uma solução dita saturada, né? Solução saturada. Bom, essa solução saturada muitas vezes também pode ser chamada de solução sobrenadante. Nós temos o precipitado, a solução saturada aqui ela é sobrenadante, está acima do corpo de chão. Como é o equilíbrio químico, então, nós podemos expressar através de constante. Constante de equilíbrio químico vai ser dada pela concentração dos produtos dividido pela concentração dos nossos reagentes. Na vezes aqui o Cl-, dividido, então, pela concentração do cloreto de sódio, NaCl. Mas espera aí, tem alguma coisa estranha. Lá na primeira aula de equilíbrio químico, você falou que os sólidos não participam. Pois é, os sólidos eles não participam da expressão do equilíbrio químico. Então, bobeei aqui, eu vou tirar o NaCl sólido, ele não participa. Reescrevendo, então, agora de maneira correta a constante, nós podemos chamá-la de constante de solubilidade, Ks,
ou então constante do produto de solubilidade, KPS, que vai ser dada apenas pela concentração do Na+, vezes a concentração do Cl-, que são os íons que estão na solução saturada. Note um detalhe importante. Na expressão das constantes de equilíbrio químico, os sólidos não participam, mas num equilíbrio heterogêneo, eles precisam existir, senão não há equilíbrio químico, uma vez que nós temos o equilíbrio entre a fase sólida e os íons dessa solução saturada. Vamos entender o nome. Ele chama de produto de solubilidade. Por que ele chama desta maneira? Produto, do ponto de vista da matemática, é uma multiplicação. De solubilidade, porque são aqueles íons que se encontram solubilizados. A parte sólida não está justamente solubilizada. Então, é o produto dos íons que se encontram solubilizados e que formam a solução saturada, KS, ou então também chamado de KPS, beleza? Bom, vou te dar outros exemplos aqui para a gente entender como é que vai funcionar, né? Escrever essa constante do produto de solubilidade. Temos dois processos de precipitação. Perceba, o exemplo anterior foi uma dissolução do NaCl. Nós fomos adicionando o NaCl até formar uma solução saturada e precipitar aquilo que não conseguiu ser solubilizado. Nesses dois exemplos, nós temos reações químicas que levam à formação de um precipitado. Aqui se adicionou, por exemplo, o nitrato de prata numa solução de cloreto de sódio, formando o cloreto de prata, que é um sal pouquíssimo solúvel. E aqui foi adicionado o nitrato de chumbo numa solução de iodeto de sódio, formando o iodeto de chumbo, que é esse precipitado, também pouco solúvel em água, de coloração amarela. Perceba que nós temos, então, o equilíbrio químico entre o sólido, não precipitado, né? Aliás, precipitado com seus íons que formam a solução saturada. Ele quer que a gente escreva as expressões do equilíbrio químico, KPS, vai ser dado, então, exclusivamente através da concentração aqui dos íons da solução saturada. Concentração de Ag+, vezes a concentração ali do Cl-. E aqui nós temos, então, o produto de solubilidade, a constante de solubilidade, como sendo concentração do chumbo 2+, elevado à primeira, vezes a concentração dos ânions iodeto elevado ao quadrado, beleza? Bom, então nós vimos que nesse caso não muda muita coisa. Em relação à expressão da constante de equilíbrio químico, é só lembrar que o sólido não participa. Mas para o equilíbrio químico heterogêneo acontecer, nós vamos ter justamente a formação de uma fase sólida juntamente com uma fase aquosa. Os íons da solução aquosa ficam em equilíbrio químico com a fase sólida, beleza? Bom, vamos dar uma olhada em outro detalhe importante. Nós temos aqui que lembrar com atenção que solubilidade ela é diferente de produto de solubilidade. Então, solubilidade e produto de solubilidade são duas coisas distintas. Solubilidade é a quantidade máxima de soluto que se dissolve numa quantidade fixa de solvente até formar a solução saturada. No primeiro exemplo que nós vimos, nós tínhamos lá a solubilidade do cloreto de sódio como sendo 36 gramas desse soluto em 100 ml de água, né? Então, aquilo era um dado de solubilidade. Em geral, os examinadores podem apontar a solubilidade como sendo gramas para 100 gramas ou 100 ml do solvente. Pode ser dada também em gramas por litro, ou então pode ser dada, por exemplo, em mol por litro. Do ponto de vista dos equilíbrios heterogêneos, nós vamos utilizar bastante essa solubilidade dada em mol por litro, que é conhecida como solubilidade molar, né? Solubilidade em mol por litro, solubilidade molar. Agora, o produto de solubilidade é um equilíbrio químico. Nós temos ali o KPS, né? Uma constante de equilíbrio químico. E como toda boa constante de equilíbrio, ela não possui unidade, ela é adimensional, então sem unidade. Belezinha? Bom, vamos ver como é que a gente pode utilizar essas informações para fazer cálculos, né? Bora lá. Primeiro exemplo, ele quer que você calcule o KPS do sulfato de prata, dado que esse S aqui é a solubilidade. E aí, como a gente pode observar pela unidade que ele forneceu, é a solubilidade molar, 2 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Para que a gente calcule o KPS, nós precisamos primeiramente escrever
a equação do equilíbrio químico. Então, nós temos o sulfato de prata sólido, que vai ficar em equilíbrio químico com os íons que estão na solução saturada. Então, cuidado na hora de dissociar o sal. Nós temos aqui Ag2, então são 2 mols de Ag sendo formados na solução aquosa, mais o ânion sulfato, SO4 2-, também em solução aqui aquosa, beleza? Com a expressão ou com a equação de equilíbrio químico, nós podemos expressar a constante do equilíbrio químico. Vai ser lá a concentração de Ag+, elevado ao quadrado, vezes a concentração do sulfato, SO4 2-, elevado à primeira. Bom, precisamos então das concentrações dos íons no equilíbrio químico. Como é que a gente vai chegar nesses valores? Como ele forneceu para a gente a solubilidade, entenda, ele fala que é do sal, mas não é bem o sal, porque ele encontra-se na fase sólida. Nós vamos utilizar esse valor de solubilidade dos sais apenas como referência, porque, na verdade, ele vai ser passado para os íons. Lembra que quem se solubiliza são os íons. Utilizamos como referência a solubilidade que ele chama do sal, para só conseguir aí calcular os valores que nós temos das concentrações desses íons, né? Perceba que a proporção estequiométrica aqui é de 1 para 2 para 1. Né? Então, se a solubilidade dita aqui para o sulfato de prata é 2 vezes 10 a menos 5, para o Ag+, vai ser o dobro, né? 2 vezes 2 vezes 10 a menos 5. E aqui, a solubilidade do sulfato é 2 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Né? Sendo assim, no equilíbrio, nós vamos ter o íon Ag+, de concentração aí 4 vezes 10 a menos 5 mol por litro, e aqui do sulfato 2 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Né? Então, uma coisa importante, os examinadores vão fornecer, olha, a solubilidade de tal sal é esse. Mas lembrando, não é o sal que está dissolvido, são os íons dele que vão se solubilizar e saturar a solução. Mas nós vamos utilizar como referência esse dado de solubilidade de sal, passando para os seus íons, através do processo de dissociação iônica, levando-se em consideração a proporção estequiométrica. Não parece, mas nós estamos utilizando a tabela, início e reais e chegam até o equilíbrio. Mas lembra, como o sólido não participa do processo de equilíbrio químico, nem precisa fazer a tabela, a gente só fala direto, olha, a solubilidade do sal é esse, então seus íons vão ter aquelas solubilidades dadas pelas suas aí, ou pela proporção estequiométrica da reação, beleza? Então bora lá. Nós temos os valores aqui nas mãos, ou na mão, então vamos calcular o valor do KPS dele, né? Substituindo os valores lá, nós temos aqui o KPS vai ser dado concentração do Ag+ ao quadrado, 4 vezes 10 a menos 5 ao quadrado, vezes a concentração ali do sulfato, 2 vezes 10 a menos 5 elevado à primeira, né? 4 vezes 10 a menos 5 ao quadrado, nós vamos ficar com 16 vezes 10 a menos 10, vezes aqui 2 vezes 10 a menos 5. Tá? Isso daqui vai nos dar número com número, potência com potência, então 16 vezes 2 costuma ser 32, vezes 10 a menos 5 com 10 a menos 10, 10 a menos 15. Né? Então o KPS dele 32 vezes 10 a menos 15, desculpe. Se quiser passar para a notação científica, divide aqui por 10, né? Multiplica lá por 10, nós vamos ter o KPS aqui como sendo 3,2 vezes 10 a menos 16. Né? Note que o valor do KPS ele é bem pequeno, quer dizer que esse sal é extremamente insolúvel, a solubilidade dele em água é muito pequena. Beleza? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Ó. Nós temos... Cadê o outro exemplo? Ah, achei você. Pronto. Ele quer saber a solubilidade, agora o contrário. Do hidróxido de alumínio, sabendo que o KPS do hidróxido de alumínio é 2,7 vezes 10 a menos 11. Então, bora lá. Hidróxido de alumínio, essa substância ela é formada através da hidrólise do sulfato de alumínio, por exemplo, em água. Tá? Ele leva à formação do hidróxido pouco solúvel, que vai entrar em equilíbrio químico com seus íons. Então, cuidado que ele é sólido, vai gerar alumínio, que tem sempre carga ou NOx fixo em 3+, aqui é aquoso, mais 3 mols de hidroxila também no seu estado aquoso. Beleza?
Bom, eu vou chamar de solubilidade S aqui do nosso hidróxido de alumínio, que é um composto iônico. Mas lembrando novamente, não é o sólido que tem solubilidade, e sim os seus íons, mas a gente utiliza como referência para poder calcular a solubilidade molar dos íons, né? Proporção, cuidado, 1 para 1 para 3. Então quer dizer que se a solubilidade a gente assumir como S para o sólido, nessa proporção nós vamos ter S também para o alumínio 3+, e cuidado, 3S aqui para as hidroxilas. Bom, nós temos os valores daqui de solubilidade em função do S, mas nós podemos calcular esse valor numérico. O KPS dele, então, vai ser dado pela concentração do alumínio 3+, está aqui, elevado à primeira, vezes a concentração de OH- elevado ao cubo. Aqui muitos alunos me perguntam, Igor, por que eu tenho que elevar ao cubo e aqui por que eu tenho que multiplicar por 3? Porque são duas coisas diferentes. Aqui nós estamos trabalhando com a proporção estequiométrica, 1 para 1 para 3, e aqui nós estamos trabalhando com a expressão do equilíbrio químico. Tá? A expressão do equilíbrio químico é sempre a concentração elevada ao seu coeficiente, então tem que elevar. E aqui a concentração tem que ser multiplicada por conta da proporção estequiométrica, beleza? Então não confunda aí, eu preciso fazer as duas coisas. Bora substituir os valores. Ó. Concentração do alumínio 3+, S. Concentração das hidroxilas 3S elevado ao cubo e o valor do KPS 2,7 vezes 10 a menos 11, beleza? Fazendo as contas aqui, nós vamos ficar 3 ao cubo equivale a 27, vai ficar S ao cubo vezes S, S à quarta, que é igual então a 2,7, deixa eu melhorar aqui, opa, não apagou, agora sim, 2,7 vezes 10 a menos 11, vou passar o 27 que está aqui multiplicando lá para o outro lado, dividindo, nós vamos ficar com S à quarta é igual a 0,1 vezes 10 a menos 11, beleza? Vou puxar aqui para o lado, nós vamos ter então S à quarta, aqui para ficar mais fácil, 0,1 é 10 a menos 1, 10 a menos 1 com 10 a menos 11, 10 a menos 12, e extraindo a raiz quarta de ambos os lados, nós vamos ter que a solubilidade é 10 aqui a menos 3 mols por litro. Tá? Então, conseguimos calcular a solubilidade através do KPS. Tudo bem, tranquilo, né? Bom, perceba que o que vai mudar agora é trabalhar, entender que a solubilidade do sal ela vai ser passada pelos seus íons considerando a proporção estequiométrica. E lembrando que na expressão da constante de equilíbrio químico, o sólido não participa, mas como nós estamos tratando de um equilíbrio heterogêneo, para que ele aconteça, justamente nós precisamos ter uma parte sólida, uma parte precipitada. Na próxima parte, eu te mostro aí para que serve esse tal de KPS e como é que nós podemos fazer outros cálculos com a constante do produto de solubilidade, beleza?